Aqui não é lugar para drama. Vá trabalhar. Meu chefe disse, após o meu pai falecer. Mas dias depois, ele me liga com a voz tremendo e sente na pele o que eu senti. O celular escorregou da minha mão e caiu com um baque surdo no tapete felpudo da sala. O som, abafado, foi a única coisa que quebrou o silêncio pesado que se instalou dentro de mim. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, olhando para o aparelho no chão como se ele fosse uma criatura venenosa. A voz do meu chefe, Iago, ainda ecoava na minha cabeça, fria, cortante e desprovida de qualquer pingo de humanidade. Aqui não é lugar para drama. Vá trabalhar. Drama. Ele chamou a dor mais profunda que eu já senti na vida de drama. Um dia. Fazia apenas um dia que eu havia enterrado meu pai, e o meu luto, para ele, era apenas um inconveniente. Um drama que estava atrapalhando a produtividade da empresa. Respirei fundo, sentindo o ar arranhar minha garganta. Meus olhos ardiam, mas eu já não tinha mais lágrimas para chorar. Elas tinham secado todas na noite anterior, enquanto eu abraçava as roupas do meu pai, tentando sentir o cheiro dele pela última vez. Eu sempre fui uma pessoa forte, ou pelo menos gostava de pensar que era. Aos 28 anos, eu tinha uma carreira, um apartamento alugado, e a sensação de que estava construindo algo sólido. Mas a verdade é que a minha solidez tinha um pilar principal: meu pai. E agora, esse pilar tinha virado pó. Meu trabalho era uma grande parte da minha vida. Eu me dedicava de corpo e alma àquela empresa. Não era apenas pelo salário no final do mês, que honestamente mal cobria minhas contas, e a ajuda que eu enviava para meus pais. Era porque eu acreditava no que fazia. Eu gostava de criar, de ver os projetos tomando forma, de sentir que minha contribuição fazia a diferença. Eu era a primeira a chegar, e muitas vezes a última a sair. Quantas noites eu passei em claro, ajustando uma apresentação. Quantos fins de semana eu sacrifiquei para entregar um relatório antes do prazo. Eu fazia tudo isso sem reclamar, porque para mim, era assim que as coisas funcionavam. Você se esforça, você se dedica, e uma hora o reconhecimento vem. Mas o reconhecimento nunca vinha. Pelo menos não da parte de Iago. Ele era meu chefe há uns 2 anos, e desde o primeiro dia, eu senti que havia uma barreira entre nós. Ele era um homem de seus 40 e poucos anos, sempre impecavelmente vestido, com um ar de superioridade que parecia grudado na pele. Para Iago, nada nunca estava bom o suficiente. Se eu entregava um projeto que trazia um resultado 10% acima da meta, a pergunta dele era: por que não 15%? Se eu resolvia um problema complexo que ninguém mais na equipe conseguiu, ele olhava os papéis e dizia: você demorou mais do que eu esperava. Ele tinha um talento especial para me diminuir. Lembro-me de uma reunião com toda a diretoria. Eu tinha passado o mês inteiro trabalhando em uma nova campanha. Tinha feito pesquisa de mercado, análise de concorrência, tudo do bom e do melhor. Apresentei os slides com confiança. Os números eram excelentes. A estratégia era sólida. Ao final, um dos diretores mais velhos sorriu e me parabenizou. Excelente trabalho, Andréia. Realmente impressionante. Eu senti meu peito se encher de orgulho, mas a sensação durou pouco. Iago tomou a palavra em seguida. Foi um esforço razoável, disse ele, com o tom de quem comenta sobre o tempo. Mas há diversas falhas na execução que precisaremos corrigir. A Andréia ainda tem muito o que aprender sobre visão estratégica de verdade. Ele disse aquilo e depois continuou a falar, como se não tivesse acabado de puxar o meu tapete, na frente de todas as pessoas importantes da empresa. Naquele dia, eu fui ao banheiro e chorei em silêncio, com raiva de mim mesma por me deixar afetar tanto. Eu suportava tudo isso calada. Suportava porque precisava do emprego. Meu pai tinha um pequeno comércio que mal se pagava, e minha mãe era do lar. A minha ajuda financeira era o que garantia que eles tivessem um pouco mais de conforto, que não passassem por apertos. Meu pai sempre me dizia, com os olhos brilhando de orgulho: minha filha, você é nosso porto seguro.
Como eu poderia abandonar esse porto seguro por causa de um chefe difícil? Eu engolia o orgulho, o choro, a frustração e voltava para a minha mesa. E então, o mundo virou de cabeça para baixo. Foi numa terça-feira. Uma ligação da minha mãe, desesperada. Meu pai tinha tido um infarto, fulminante no balcão da sua lojinha. Ele era novo. Tinha pouco mais de 50 anos, cheio de vida e de planos. Não fazia sentido. Corri para o hospital, mas já era tarde. A imagem do corpo dele, imóvel e pálido em uma maca, nunca mais sairá da minha memória. Os dias seguintes foram um borrão de burocracia, velório e uma dor que parecia rasgar minha alma. Eu me senti órfã, não apenas de pai, mas de mim mesma. A Andréia forte e dedicada tinha morrido junto com ele. Avisei no trabalho o que tinha acontecido. Enviei uma mensagem curta para o grupo da equipe e um e-mail formal para o RH. Recebi mensagens de pêsames de alguns colegas, palavras gentis que trouxeram um mínimo de calor ao meu coração congelado. De Iago, nada. Silêncio total. O enterro foi na quinta-feira. E na sexta de manhã, meu celular tocou. Era ele. Foi essa ligação que me fez entender, de uma vez por todas, o tipo de pessoa que ele era. E foi ali, com o telefone no chão e a voz dele na minha mente, que algo dentro de mim mudou para sempre. A tristeza ainda estava lá, avassaladora. Mas agora ela tinha uma companhia, uma raiva fria e decidida. Ele tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Eu me abaixei e peguei o celular do chão. A tela estava intacta. Uma ironia cruel, já que por dentro eu me sentia em 1000 pedaços. Por um instante, uma parte de mim, a funcionária modelo condicionada a obedecer, pensou em fazer o que ele mandou, em engolir o choro, vestir uma máscara de profissionalismo e ir para o escritório. Era o que eu sempre tinha feito. Eu era Andréia, a garota que nunca dizia não, que resolvia os problemas, que aguentava as críticas em silêncio. Mas a voz do meu pai ecoou em minha mente, não a voz orgulhosa do Porto Seguro, mas a voz dele rindo, dizendo: "Minha filha, nunca deixe ninguém pisar em você. Você vale mais que ouro." E ali, naquele momento, eu soube que ir para o trabalho seria pisar em mim mesma, na minha dor e na memória do meu pai. Ainda assim, a dúvida me corroía. Ameaças veladas sobre responsabilidades e a necessidade de foco eram a linguagem de Iago para dizer: seu emprego está em risco. E eu precisava daquele emprego. Minha mãe agora dependia inteiramente de mim. O que eu faria? O conflito me paralisou. Fiquei sentada no sofá por quase 1 hora, olhando para a parede, enquanto 2 versões de mim travavam uma batalha. A Andréia medrosa e a Andréia furiosa. A furiosa venceu. Mas ela não era barulhenta. Era uma fúria fria, calculista. Eu não ia simplesmente ignorá-lo. Eu iria até lá. Eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava que ele visse o que tinha feito. Vesti a primeira roupa preta que vi pela frente. Não passei maquiagem para esconder as olheiras e o inchaço dos olhos. Eu queria que ele me visse exatamente como eu estava, devastada. O trajeto até o escritório foi surreal. O sol lá fora brilhava. As pessoas caminhavam apressadas. O mundo continuava seu curso normal, indiferente à cratera que havia se aberto na minha vida. Ao entrar no prédio comercial, o ar-condicionado gelado me atingiu como um tapa, me trazendo de volta à realidade. O porteiro me deu um bom dia animado que eu respondi com um aceno de cabeça. Cada passo em direção ao elevador parecia pesar 1 tonelada. Quando a porta do elevador se abriu no meu andar, o som familiar do ambiente de trabalho me envolveu. O clique dos teclados, o zumbido das impressoras, o murmúrio baixo de conversas. Alguns colegas levantaram a cabeça quando eu passei. Vi em seus rostos uma mistura de pena e surpresa. Minha colega de baia, Carla, se aproximou. "Andréia, o que você está fazendo aqui? Eu sinto muito pelo seu pai." Ela sussurrou.
tocando meu braço. Seus olhos estavam cheios de uma compaixão genuína. Iago me ligou. Foi tudo o que consegui dizer. A expressão dela mudou de compaixão para indignação. Eu não acredito. Aquele homem não tem coração. Apenas assenti e continuei caminhando. O caminho até a sala de vidro de Iago, no canto do andar, pareceu o corredor da morte. Cada olhar que eu recebia era como uma faca. Eles sabiam. Todos sabiam que eu não deveria estar ali. Bati na porta de vidro. Ele estava concentrado em seu computador e apenas gesticulou com a mão para que eu entrasse, sem nem levantar o olhar. Eu entrei e fiquei parada em frente à sua mesa. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Finalmente, ele levantou os olhos e seu rosto não continha nada além de impaciência. Ah, é você, Andréia. Achei que não viria mais. Sente-se. Temos muito o que fazer. Eu não me sentei. Continuei de pé, com as mãos unidas na minha frente para que ele não as visse tremer. Iago, comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu vim, como você pediu, mas eu preciso que você entenda que eu não estou em condições de trabalhar. Meu pai acabou de morrer. Eu o enterrei ontem. Ele recostou-se na cadeira, cruzando os braços, com uma expressão de falso entendimento. Olha, Andréia, eu já disse que sinto muito, de verdade. Mas vamos ser profissionais, ok? A vida continua. O trabalho precisa ser feito. Aquela apresentação para o nosso maior cliente é na segunda-feira. Você é a responsável por ela. O que você quer que eu diga a eles? Que tivemos um imprevisto pessoal? A palavra imprevisto me atingiu com força. A morte do meu pai, o homem da minha vida, era um imprevisto. Senti o sangue ferver nas minhas veias. A lei me dá o direito a uma licença por luto, eu disse, tentando manter a calma. Ele deu um sorriso de escárnio, um repuxar de lábios que não chegava aos olhos. Lei, vamos falar de responsabilidade. Você acha que seu pai, um homem trabalhador, gostaria de ver você usando a morte dele como uma desculpa? Para negligenciar suas obrigações? Pessoas bem-sucedidas não deixam o drama pessoal interferir na carreira. Pense nisso. Aquilo foi o golpe final. Usar o meu pai, a minha dor, contra mim. Aquele homem na minha frente não era apenas um chefe ruim. Ele era um ser humano cruel e vazio. Naquele instante, todo o medo que eu sentia dele se evaporou, substituído por um desprezo profundo. A imagem dele se tornou pequena, insignificante. Eu o encarei, e pela primeira vez, não desviei o olhar. Meus olhos, que ele provavelmente esperava ver cheios de lágrimas de submissão, estavam secos e frios como gelo. Nunca mais, eu disse, a voz baixa, mas carregada com todo o peso da minha dor e da minha raiva. Nunca mais ouse falar o nome do meu pai. Não esperei por uma resposta. Não havia mais nada a ser dito. Dei as costas para ele, para sua sala de vidro, para sua presença tóxica. Caminhei de volta pela mesma trilha de olhares, mas agora minha cabeça estava erguida. Eu não era mais a vítima que eles estavam vendo. Carla me olhou, com a boca entreaberta, e eu lhe dei um mínimo aceno de cabeça, uma promessa silenciosa de que as coisas iriam mudar. Não parei na minha mesa, não peguei minhas coisas. Fui direto para o elevador, apertei o botão do térreo, e quando as portas se fecharam, finalmente soltei o ar que não sabia que estava prendendo. Ao sair para a rua, o sol pareceu um pouco menos indiferente. Eu estava desempregada? Talvez. Assustada? Com certeza. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Depois daquele dia, voltei para casa e esperei. Esperei o telefonema do RH comunicando minha demissão por justa causa, por insubordinação. Esperei uma mensagem de Iago, carregada de fúria. Mas nada aconteceu. O silêncio foi a única resposta. O fim de semana passou em um nevoeiro de dor e planejamento. No domingo à noite, tomei uma decisão. Eu não ia dar a ele o prazer de me demitir.
Eu voltaria para aquele escritório na segunda-feira, de cabeça erguida, e cumpriria meu aviso prévio legal pela licença de luto. E durante esse tempo, eu faria da minha missão pessoal encontrar uma saída. Voltar ao trabalho foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. A atmosfera estava pesada, carregada de uma eletricidade que podia ser sentida. Quando passei pela mesa de Iago, ele não me olhou. Durante a semana, ele se comunicava comigo apenas por e-mail, com mensagens curtas e objetivas, como se eu fosse uma estranha. As tentativas de humilhação em público cessaram, substituídas por uma indiferença, fria que era, de certa forma, ainda mais insultuosa. Eu tinha me tornado um fantasma naquele andar, mas algo nele havia mudado também. Eu o via me observar pelo canto do olho quando pensava que eu não estava prestando atenção. Havia uma incerteza em seu olhar. Acredito que, pela primeira vez, ele se deparou com alguém que não se curvou à sua tirania, e isso o desestabilizou. Ele esperava lágrimas, um pedido de desculpas, submissão. O que ele recebeu foi um desafio silencioso, e ele não sabia como lidar com isso. Para mim, aquela mudança de dinâmica foi libertadora. O medo tinha sumido. Eu não chegava mais cedo nem ficava até mais tarde. Cumpria minhas tarefas com a mesma competência de sempre, mas sem a paixão de antes. Meu trabalho se tornou mecânico, uma obrigação a ser cumprida das 9 às 6, e nem um minuto a mais. O poder que ele tinha sobre mim era baseado no meu medo de perder o emprego e na minha necessidade de aprovação. Como eu não sentia mais nenhum dos dois, ele não tinha mais poder algum. Todas as noites, após um dia inteiro fingindo que nada havia acontecido, eu chegava em casa e começava meu segundo turno. Meu notebook se tornou meu quartel-general. Atualizei meu currículo, destacando todos os projetos de sucesso que, ironicamente, Iago sempre tentou minimizar. Passei horas em portais de emprego, pesquisando empresas, lendo sobre suas culturas, suas missões. Cada carta de apresentação que eu escrevia era uma pequena declaração de independência. Não foi fácil. Usei minhas horas de almoço para fazer entrevistas por telefone, escondida em cafés barulhentos ou em bancos de praça, sempre olhando por cima do ombro. Recebi alguns nãos. Participei de uma entrevista em uma empresa que pareceu promissora, mas o diretor que me entrevistou tinha o mesmo olhar frio e arrogante de Iago. Agradeci a oportunidade e, ao sair de lá, senti um alívio por não ter dado certo. Eu não ia pular de uma fogueira para outra. Eu não estava apenas procurando um novo emprego. Estava procurando respeito. Depois de algumas semanas de busca intensa, uma oportunidade se destacou. Era uma empresa menor, mas com uma reputação fantástica de valorizar seus funcionários. A descrição da vaga parecia ter sido escrita para mim. Enviei meu currículo sem muita esperança, mas recebi um retorno no dia seguinte. Marquei a entrevista presencial, dizendo no trabalho que tinha uma consulta médica que não poderia remarcar. Ao entrar no escritório da nova empresa, a diferença foi imediata. O ambiente era iluminado, as pessoas sorriam umas para as outras. Não havia o silêncio tenso ao qual eu estava acostumada. Fui recebida por uma mulher sorridente que seria minha chefe direta, uma senhora chamada Helena. A conversa fluiu de uma forma que eu não esperava. Ela não tentou me intimidar ou me testar com perguntas capciosas. Ela estava genuinamente interessada em minhas experiências. Falamos sobre os projetos dos quais eu mais me orgulhava, e ela ouvia com atenção, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que ela entendia e valorizava meu trabalho. No final da entrevista, ela me olhou com seriedade e fez a pergunta que eu temia. Vejo que você tem uma carreira estável na sua empresa atual. Por que você está procurando uma mudança agora? Respirei fundo. Eu não ia mentir, mas também não ia despejar todo o meu drama. Eu sou muito grata pelas oportunidades que tive. Comecei com a diplomacia que a vida corporativa me ensinou. Mas cheguei a um ponto em que busco um ambiente mais colaborativo, onde eu possa não apenas contribuir com minhas habilidades, mas também sentir que faço parte de uma equipe que se apoia e cresce junta. Busco um lugar onde o respeito mútuo seja a base de tudo. Helena sorriu.
um sorriso caloroso e compreensivo. Entendo perfeitamente o que você quer dizer, ela disse. É exatamente isso que tentamos construir aqui. 2 dias depois, recebi um e-mail com o assunto: oferta de emprego. Meu coração disparou. Abri a mensagem com as mãos trêmulas. Era a proposta oficial. O cargo era um nível acima do meu atual. E o salário? O salário era 30% maior. Além disso, ofereciam um plano de saúde melhor e outros benefícios que eu nem sonhava em ter. Era mais do que uma porta de saída. Era um portal para uma vida nova. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de vitória. Aceitei a oferta imediatamente. Passei a noite de sexta-feira redigindo minha carta de demissão. Foi o texto mais prazeroso que já escrevi. Curto, profissional e direto, sem acusações, sem desabafos. A minha vitória não estava em palavras, mas na minha partida. Eu a entregaria na segunda-feira. O jogo tinha virado. Aquele sábado amanheceu diferente. Pela primeira vez em anos, eu acordei sem o peso da angústia no peito. O sol entrava pela janela do meu quarto e parecia que eu o via com novas cores. Eu sabia que na segunda-feira minha vida mudaria para sempre. A carta de demissão estava impressa, guardada em um envelope dentro da minha bolsa, como um bilhete dourado para a liberdade. Preparei uma xícara de café e me sentei na varanda, sentindo a brisa da manhã, um luxo que eu raramente me permitia. Eu estava em paz. Foi então que meu celular tocou. O nome na tela fez meu estômago gelar por um instante, um reflexo condicionado de anos de medo. Chefe Iago. Minha primeira reação foi ignorar. O que ele poderia querer em um sábado? Provavelmente me pedir para adiantar algum trabalho para a tal reunião importante de segunda. Mas a curiosidade, misturada com a nova confiança que eu sentia, foi mais forte. Atendi. Alô? Eu disse com a voz calma e neutra. Do outro lado da linha, o silêncio durou 1 segundo, quebrado apenas por um som que parecia um soluço contido. A voz que veio em seguida não era a do Iago que eu conhecia. Não era o tom arrogante, frio e cortante. Era a voz de um homem quebrado, trêmula e desesperada. Andréia, sou eu, Iago. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu preciso de um favor. Um favor enorme. É a minha mãe. Eu continuei em silêncio, ouvindo. Ela passou muito mal esta noite. Um derrame. Estamos no hospital e os médicos... Eles não estão otimistas. A voz dele falhou. Eu não posso sair daqui, Andréia. Não posso. Eu acho que ela vai... Ele não conseguiu terminar a frase. Naquele momento, um filme passou pela minha cabeça. A ligação da minha mãe. A corrida para o hospital. A maca. A dor. A semelhança da situação era tão absurdamente irônica que parecia uma peça de teatro escrita por um autor cruel. Por um instante, senti uma pontada de pena. Era a dor de um filho com medo de perder a mãe, e essa dor eu conhecia bem. Mas a lembrança da voz dele, dias atrás, fria e desumana, apagou qualquer sentimento de compaixão. Iago, ele continuou, a voz urgente. A reunião de segunda é a conta mais importante da empresa. Tudo depende dela. Você é a única que sabe de todos os detalhes, que pode apresentar aquilo. Eu imploro, Andréia. Por favor, vá no meu lugar. Eu não posso ir. Eu preciso ficar com ela. Ele estava implorando. O homem que nunca demonstrou uma emoção, que tratava os outros como peças em seu tabuleiro, estava reduzido a uma voz trêmula no telefone, pedindo ajuda. E ele estava me pedindo para escolher o trabalho em vez de um momento familiar crucial. Exatamente o que ele me forçou a fazer. Respirei fundo. Chegou a hora. Iago, comecei, e minha voz saiu incrivelmente serena. Eu sinto muito mesmo pela sua mãe, de verdade. Eu não desejo isso para ninguém, e espero que ela fique bem. Obrigado, Andréia, obrigado. Então você vai? Você me salva dessa? Havia um pingo de esperança em sua voz. Não, Iago, eu não vou.
O silêncio do outro lado foi pesado, carregado de choque e incredulidade. O quê? Como assim não vai? Andréia, eu não estou pedindo, estou implorando. E eu estou te respondendo, continuei, no mesmo tom calmo. Eu não posso te ajudar. Acontece que eu consegui outro emprego. Um emprego melhor, em um lugar que me respeita. Eu ia te entregar minha carta de demissão na segunda-feira. Eu pude ouvi-lo engolir em seco. Ele ficou mudo. Eu tinha tirado o chão dele, assim como ele tentou tirar o meu. Nós não somos amigos, Iago, eu disse, finalizando. Mas ainda assim, eu vou te dar um conselho, o mesmo que eu tive que aprender da forma mais dolorosa possível. Fique com a sua mãe. Não saia do lado dela por nada. Porque esse tempo, Iago, esse tempo não volta. Uma reunião importante, uma conta, um cargo. Nada disso importa. Emprego você arruma outro, assim como eu arrumei. Mas a mãe, a gente só tem uma. As minhas palavras pairaram no ar. Eram as palavras que eu gostaria de ter ouvido. Eram a verdade que ele se recusou a ver. Desejo que sua mãe melhore. Boa sorte. E antes que ele pudesse responder, eu desliguei. Não com raiva, mas com uma sensação de ciclo completo. De justiça poética. Eu não me senti feliz pela dor dele, mas senti uma satisfação imensa por ter me mantido fiel a mim mesma e por ter dado a ele a lição que ele tanto precisava. Na segunda-feira, comecei no meu novo emprego. Helena me recebeu com um sorriso, a equipe foi acolhedora e o trabalho desafiador e gratificante. Eu me senti viva, valorizada. Cerca de 2 semanas depois, recebi uma mensagem da minha antiga colega, a Carla. Ela me contou as novidades. A mãe de Iago, felizmente, sobreviveu. Ela estava se recuperando lentamente, mas ele, ao faltar à reunião crucial e, segundo Carla, por uma série de outras queixas sobre sua liderança que vieram à tona depois do meu caso, foi removido do cargo de chefia. Ele foi rebaixado para uma posição sem poder de decisão. Li a mensagem e sorri. Não um sorriso de vingança, mas de serenidade. Dos males, o menor. A mãe dele estava viva, e enquanto há vida, há esperança de que ele possa se tornar uma pessoa melhor. Quanto a mim, eu estava adorando o meu novo emprego. Tinha encontrado o meu lugar. A vingança, no fim das contas, não foi ver Iago cair. Foi me ver levantar, mais forte do que nunca.